Amém. Quantos têm fôlego aqui nessa noite? E se você tem fôlego, então adore ao Senhor. Nesta noite, meus irmãos, eu me encontro muito feliz, me sinto muito grato por essa oportunidade. E estou aqui para dizer que cada dia mais é motivo de se alegrarmos na presença do Senhor. É motivo de glorificarmos a presença do Senhor. Porque os dias na terra estão contados. O nosso tempo aqui está contado. A volta de Cristo está mais perto do que nunca. Cada dia é um dia a menos para o tempo da volta dele. Cada dia é um dia que se aproxima. Então nessa noite eu quero deixar minha gratidão, pedindo os irmãos para abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto os irmãos encontram, eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Graças a Deus. Grato ao irmão Danilo, que me concedeu, ao corpo de obreiro, à igreja. Aleluia. Todos já encontraram? Amém. Jesus. Para ganharmos tempo, vou ler. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Meus amados, aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, Paulo ele vai ensinar acerca da doutrina. Aqui Paulo ele vai ensinar os cristãos de Roma a combaterem o pecado, a combaterem a prostituição, a combaterem os vícios e as coisas más dessa terra. Aqui Paulo vai ensinar a igreja que precisamos vigiar, que precisamos prestar atenção nas informações que chegam ao nosso entendimento, das informações que chegam visivelmente, que chega audiovisual, que chega quando lemos. Temos que prestar atenção com isso. Então eu já queria dar um tema para essa palavra. E o tema da palavra dessa noite é a purificação da mente. Aleluia. Nessa noite iremos aprender sobre a purificação da mente. E o primeiro tópico é o seguinte: a mente como alvo de ataques diabólicos. Meu Deus. Nesses últimos dias, Satanás o tempo todo tenta nos atacar com informações. Satanás tem usado meios de comunicações para tentar jogar setas, para tentar jogar coisas más nas nossas mentes. Meu Deus. O tempo todo estamos tendo informações por vista, por ouvir e por ler. E quando a gente ouve, quando a gente vê, quando a gente lê, precisamos tomar cuidado com essas informações. Precisamos avaliar essas informações. Porque tudo começa no campo do pensar. Tudo começa daqui. Pensamento gera sentimento. O pensamento ele gera o sentimento. O sentimento ele gera a ação. E a ação ela gera o resultado. Então temos que tomar cuidado com isso. Tudo começa na nossa mente. E eu já queria comentar o capítulo 4 de Mateus, aonde Jesus, sendo conduzido ao deserto, é tentado pelo diabo. E ali Jesus orando e jejuando 40 dias e 40 noites, começa a ser tentado pelo diabo. Começa a vir a tentação do inimigo. Porque o inimigo ele observa aquele momento que a gente estamos fracos. Ele observa aquele momento que a gente está ali no nosso cantinho, que a gente está ali só, que a gente está ali um pouco abatido.
E ali o inimigo, percebendo que Jesus estava 40 dias, 40 noites jejuando, ele chegou até Jesus. E logo em seguida, como o inimigo é ousado, ele tenta nos atacar, ele tenta entrar nos nossos pensamentos, ele tenta a partir daí chegar nas nossas emoções para nós agir e ele ter o resultado que ele espera. Ele faz a primeira pergunta a Jesus: se és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Meu Deus. E ali Jesus, estando fraco, mais fraco fisicamente, mas cheio, como o irmão Danilo costuma dizer, até o tutano no espírito, ele responde para Satanás: nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Mas perceba que Satanás, ele não vai desistir de uma vez. Satanás, quando ele nos vê, ele não desiste na primeira tentativa. A Bíblia vai dizer que Satanás está bramando como um leão para tentar nos devorar. Então, pela segunda vez, ele vai até Jesus, e ali ele leva Jesus em um penáculo alto, muito alto, e fala: salte daí, porque a palavra vai dizer que se você saltar, os anjos vão lhe aparar. E Jesus mais uma vez vai responder a ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez Satanás é repreendido. Perceba que eu estou falando aqui de pensamento. Perceba que eu estou falando aqui de mente. Satanás o tempo todo está tentando ganhar as nossas mentes. O tempo todo ele está tentando nos atacar. Mas eu já quero declarar nessa noite que tem blindagem do céu vindo para a sua mente. A sua mente será blindada e Satanás não terá espaço para jogar informações má nelas. A sua mente está recebendo a blindagem do céu hoje. Hoje sua mente está sendo blindada. E Satanás não desistiu. E pela terceira vez ele leva Jesus ao monte alto, aonde ele apresenta a glória dessa terra, as prosperidades dessa terra, os reinos dessa terra, e fala para Jesus: está vendo tudo isso? Se você me servir, entregarei tudo. E mais uma vez Jesus repreende Satanás: só a Deus servirás, e somente a Ele prestarás culto. Aleluia! Mais uma vez, você não entendeu, porque se entendesse tinha dado glória. Só a Deus servirás, e só a Ele prestarás culto. Aleluia! A Bíblia também vai dizer uma história lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 16, que tinha um homem, um campo, e ali os homens estavam dormindo, e chegando à noite, o inimigo, vendo os homens dormindo, chegou e lançou o joio no meio do trigo. E quando o inimigo, vendo aqueles homens dormindo, que se aproximou, que lançou aquele joio no meio do trigo, a semente que simboliza um veneno, a semente que simboliza o pensamento mau, que simboliza a destruição, vendo aquele homem dormindo, aqueles homens dormindo, o inimigo lançou aquele joio e se afastou, porque ele é assim. Ele chega de mansinho quando estamos dormindo, ou seja, quando paramos de orar, quando paramos de ler Bíblia, quando paramos de vigiar, quando paramos de escutar o louvor, quando paramos de falar de Cristo, quando paramos de evangelizar, quando começamos a faltar aos cultos, quando Ele nos pega assim dormindo, Ele chega e lança essa semente do mal, lança esse pensamento do mal. E é nessa hora que precisamos tomar cuidado, é nessa hora que precisamos prestar atenção mais, porque o inimigo vai procurar esses pontos em nós. Ele vai tentar nos atacar quando estamos dormindo. O inimigo não ataca ninguém que está orando continuamente. O inimigo não ataca ninguém que está ali meditando na palavra, que está indo certinho para a igreja, que está adorando certinho. E por mais que ele ataque,
Pode até vir um pensamento, pode até gerar um sentimento, mas não passa para a ação. Porque o terrível é passar para a ação. O pensamento pode até vir na cabeça do crente, pode até descer um coração, mas Deus limpa, Deus tira, não deixa chegar na ação. Porque quando chega na ação, acontecem coisas terríveis. Quando chega um pensamento ruim na nossa mente, que a gente não está orando, que a gente não está lendo a palavra, que a gente não está meditando, não está congregando certinho, isso de maneira fácil entra no campo do pensar, passa para o campo do sentir e automaticamente por agir. E depois do agir é que acontece a triste situação, a triste queda, pastor, a triste queda sobre ele. É depois que parte desse campo do campo do sentir. Então a gente tem que prestar atenção nisso, tem que tomar cuidado nisso. Porque o inimigo, ele não é brincadeira. O inimigo é o tempo todo querendo tirar a mim, querendo tirar você da presença. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que o céu que nos espera é algo maravilhoso. É uma coisa que é eterna, é uma coisa que não é passageira como a nossa vida aqui. Aqui é só uma escola, aqui é só um ensaio, aqui é só um tempo, mas lá não, lá é eternidade. Então Satanás, ele sabe disso. Satanás, ele quer tirar a mim, ele quer tirar você, ele quer roubar isso de nós. E ele ataca o tempo todo as nossas mentes. A gente tem visto, tem ouvido, tem lido muitos acontecimentos no nosso dia a dia. A TV nos mostra o tempo todo homens assassinando outros. E você acha que o assassinato é somente quando aquele homem atira, quando sai aquela bala, ou somente quando lança aquela faca, ou enfim, quando comete o ato nesse mundo físico? Não. Isso primeiro começou no campo do pensar. Aquele homem que agiu, que após ali você soube do resultado, ele antes de ter feito no mundo físico, ele já tinha matado no campo do pensar. Ele já tinha planejado, ele já tinha imaginado como faria para tirar aquela vida, ele já tinha planejado como faria para ceifar a vida daquela pessoa. Estava tudo organizado no campo do pensar. Então os nossos pensamentos, a nossa mente não é brincadeira. Precisamos ter cuidado com as informações que chegam na nossa mente. Precisamos ter cuidado com o que assistimos. Precisamos ter cuidado com o que ouvimos. Precisamos ter cuidado com o que lemos. Mas aqui eu quero declarar que haverá uma igreja que vai prestar atenção nas coisas que vê, nas coisas que ouve e nas coisas que lê. Haverá uma sabedoria gigantesca sobre essa igreja, e essa igreja começará a vigiar mais, essa igreja começará a observar mais as coisas que vê, as coisas que ouve, as coisas que lê, e assim o inimigo vai ter que bater em continência. Não haverá espaço para o inimigo no povoado de Lagoa das Moças, não haverá espaço para o inimigo, para os crentes do povoado de Bela Vista. O inimigo vai ter que se afastar de longe, ele vai ter que bater continência de longe, porque aqui tem um povo lavado e remido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então a nossa mente precisa sempre estar preenchida, mas de coisas boas, estar preenchidas da presença de Deus. Eu quero comentar um pouco sobre um testemunho do meu povoado mesmo, de um jovem. E esse jovem, na chegada do nosso irmão Danilo, esse jovem estava lá, ele estava ali aprisionado pelo álcool, aprisionado pelas drogas, ele estava ali caído, e ninguém dava nada mais por ele. E pelo Deus que é na vida do servo, chegou lá e conseguiu trazer aquele jovem para a igreja. Ali aquele jovem começou a se restaurar. Ali Deus começou a trabalhar na vida dele, começou a libertar. E aquele jovem começou a ir à igreja. Começou a ir certinho, Deus libertou. E ali, com o passar dos tempos, ele começou também já a louvar. E nisso, só que existia um problema naquele jovem.
Aquele jovem, ele foi liberto, Deus fez a obra, só que ele não queria renunciar. Ele não queria deixar as maus amizades. Ele falava: os meus amigos daquela vida eu não posso deixar ele, eu sou crente agora, mas isso não me impede de estar lá com ele. Só que isso, dele estar com aqueles amigos, ele não estava no objetivo de resgatar aqueles amigos. Ele estava no objetivo de continuar vendo de onde ele saiu, de continuar sentindo a vida que ele já fazia. E nisso ele ia à igreja, mas ia lá na roda dos amigos, via o que os amigos faziam, que ele antes fazia, ouvia comentários profanos. Só que a Bíblia vai nos dizer que a gente não pode estar nas rodas dos escarnecedores. Eu aprendi na Bíblia que a gente não pode estar nas rodas dos escarnecedores. Podemos chegar até ele, podemos pregar, podemos evangelizar, porque Satanás, ele, com informações visuais, com informações auditivas, ele vai tentar jogar seta na nossa mente. Então esse irmão, ele foi liberto, Deus fez a obra nele, mas ele estava agindo errado. Ele estava nos mesmos locais, ele estava vendo o que ele fazia, ele estava ouvindo o que ele fazia, e ele estava ouvindo coisas que só destruía, não edificava. E ele não estava sendo um canal de bênção na vida daquelas pessoas. Ele não estava buscando resgatar, mas estava apenas querendo se entrosar, não sair do grupo. E eu também aprendi na Bíblia que luz não se une com as trevas, que não há comunhão de luz com as trevas. E como é que eu me torno um cristão e eu vou querendo estar compactuando das mesmas coisas? Eu vou querer estar na igreja, mas também não querer abandonar as velhas amizades que não estão me conduzindo para o bem. E esse jovem, ele estava ali. E com o passar do tempo, esse jovem foi se esfriando, foi dormindo. O inimigo chegou e lançou aquela semente do joio, lançou aquele veneno na mente dele. E aquele jovem começou a achar que Deus só queria o coração, que as coisas, que ser crente é somente ir à igreja, mas abdicar das coisas desta terra, nada. E nisso, com alguns meses, chegando à política, fiquemos sabendo e vimos, alguns irmãos acabou vendo, aquele jovem já era entregando folheto de política, tendo culto e ele ali entregando folheto de governador, entregando folheto de deputado e o culto rolando. Com o passar do tempo, aquele jovem se esfriou tanto, mas se esfriou tanto, porque o inimigo lançou aquela semente e ele não vigiou, e aquilo foi se tornando um veneno cada vez mais profundo, que acabou tirando aquele jovem da presença. E o incrível disso era que aquele jovem, através da vida dele, ele conseguiu levar os seus pais. Os seus pais disse que era feliz porque via ele naquela situação, e ele estava renovado, estava transformado, porque o Deus que ia na vida do pastor tinha trabalhado na vida dele, e ali eles estavam felizes. E começaram a ir à igreja, ele começou, e as festividades, pegando o seu carrinho ali, o seu pai feliz, sua mãe feliz, e ele locomovia o seu carro para lá e para cá na presença, mas de repente saiu. E quando ele saiu por não vigiar, por deixar o inimigo lançar no campo do pensar essa semente destrutiva, os seus pais se entristeceram e acabaram também saindo. Os seus pais saíram, e quando se conversava-se com os seus pais, o que eles mais falavam é que queria de volta o filho na presença. Passando-se mais alguns meses, o seu pai morreu. E ali se passa mais outros meses, e aquele jovem chega de manhãzinha, mais cedo mesmo, e bate: pastor, 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 me ajuda. E o pastor, mais uma vez, com todo o cuidado para atender a ovelha, atende esse jovem. E ali faz a oração, Deus trabalha, também passa algumas informações. É preciso, meu filho, que você também vá ao médico, seu corpo está muito abalado, você precisa se alimentar melhor, você precisa de um remédio para acalmar os seus nervos.
E ele, atendendo esse pedido, ele vai até o médico. Atendendo esse pedido, ele vai, busca o recurso, fica bem, começa a congregar novamente. E aí Deus começa a trabalhar. Ele vem mais uma vez dizendo que está vendo coisas, alucinações. Deus tira. E aí, depois de recuperado, mais uma vez sai da presença. Porque o inimigo não é brincadeira. O inimigo não quer me ver bem, não quer ver você bem. O inimigo o tempo todo está tentando atacar o nosso intelecto, atacar a nossa mente. Porque se ele conseguir atravessar o campo do sentimento, ele nos destrói. Se ele conseguir passar das nossas emoções, ele nos destrói. Então a gente tem que pedir para Deus blindar os nossos pensamentos. A gente tem que pedir para Deus blindar o nosso campo do pensar. E eu já declaro mais uma vez que há mentes blindadas para toda palavra de maldição. Há mentes blindadas para todo mal que tenta atacar. Aqui é um povo que está com a mente blindada e só entra aquilo que edifica. O inimigo não tem poder para lançar sobre você aquilo que vai destruir, mas aquilo que edifica entra hoje na sua mente. O Espírito Santo trabalha hoje dentro de você e é Ele que vai dizer o que você deve fazer. Ele é que vai dizer quando você está certo e também quando não. E eu já queria comentar aqui o segundo tópico: estratégias para mantermos a mente sempre limpa. Existem algumas estratégias para mantermos a nossa mente limpa. E a primeira estratégia é meditarmos na palavra. Aleluia. É estarmos meditando na palavra. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia vai dizer: não se aparte de tua boca a palavra da lei, antes medita nela de dia e de noite. Oh, glória. E isso é tão forte que não é somente em Josué que vai ser falado. O salmista também vai dizer que precisamos meditar de dia e meditar de noite. E no Salmos 119, verso 105, a palavra vai dizer, a Bíblia vai dizer, que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, e luz para o nosso caminho. Então é isso que precisamos para estarmos com a nossa mente limpa, para estarmos com a nossa mente blindada para as informações terríveis dessa terra. Precisamos estar sempre orando. A oração é o detergente espiritual para limpar toda a sujeira. Você não entendeu? Glória. A oração é o detergente espiritual para limpar toda a sujeira. Quando se encontrar preocupado, quando se encontrar ansioso, quando se encontrar triste, aflito, quando lançarem sobre você palavras que lhe entristeçam, quando fazerem com você coisas que firam, que maltrate, abre a porta do teu quarto, entra, em seguida fecha e ora. Aleluia. Faz isso e você vai perceber o alívio. Faz isso e você vai perceber a leveza que vai haver em você. Glória a Deus, meu Pai. Porque a oração, ela nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Quando oramos, o Espírito Santo leva para Deus as nossas dores e de lá traz a resposta abençoada do céu. Já foi falado aqui em bênçãos. Deus quer nos abençoar, Deus quer fazer grandes coisas em nossas vidas, mas precisamos tomar esses cuidados. Precisamos ver mais o que a gente está pensando, precisamos analisar mais o que a gente está ouvindo, precisamos avaliar mais o que a gente está lendo. Porque o sistema hoje, como eu estava falando no culto da tarde ali, a tarde da bênção, o sistema ele quer nos deixar alienados. O sistema quer nos deixar aqui, é aqui mesmo. Se você for observar o sistema, é para ficar aqui. O sistema não lhe promete o céu não, o sistema está lhe prometendo a terra. Só que eu aprendi que a terra ela vai ser destruída com fogo.
Assim como a primeira foi destruída com água, eu aprendi, irmão, que a terra, a segunda, vai ser destruída com fogo. Então o que vai restar é a sua alma. E eu aprendi que a alma não vive na terra. A alma é para o céu. E quando essa alma não vai para o céu, eu não quero nem saber para onde ela vai mais. É terrível o negócio. Então a igreja prepara o ser humano para ir para o céu. Só que o ser humano, como ele é possuído por um livre-arbítrio, ele escolhe se quer ir para o céu ou se quer ir para o inferno. Ele escolhe se quer a porta estreita ou se quer a porta larga. Porque Deus nos dá esse direito. Deus não nos fez robôs. Ele nos fez homens, fez mulheres. Então Ele nos fez seres racionais, para pensarmos o que é bem, o que é bom para nós, para escolhermos o que é bom para nós. Talvez o que é bom para mim não é bom para o outro, mas aí não é comigo, é com Ele, Deus. Então Deus nos fez assim. Então estamos aqui não para julgar ninguém, porque não somos melhores. Todo mundo tem o direito de viver como quer, todo mundo tem direito de fazer o que quer, mas todo mundo também precisa escutar a verdade. Aleluia. E a verdade é como o nosso irmão falou, é quando a gente conhece ela que a gente é liberto. Não tem como a gente ser liberto sem conhecer a verdade. Nós somos seres reprogramáveis. A nossa mente o tempo todo está sendo reprogramada. Desde criança, a nossa mente ela vem com a programação que é ensinada dos nossos pais, que já aprenderam dos nossos avós, aprendemos com a nossa cultura, com a nossa sociedade, com o nosso país. Aprendemos assim. Só que Paulo disse aqui que a gente não tem que ficar sempre com aquilo que aprendemos. Porque muitas das coisas que a gente aprendeu não é de fato uma verdade. Muitas das coisas que lhe ensinaram que é certo, na maioria das vezes não é. Então é preciso haver uma renovação no entendimento. Mas como eu vou renovar o meu entendimento com aquilo que é verdadeiro, Elenilton? O que eu faço para renovar o meu entendimento com aquilo que é de verdade? Eu vou dizer para você, começa a meditar na palavra. Aleluia. Você renova o seu entendimento meditando nas Escrituras. Aleluia. A única verdade que você tem e que poderá ter certeza que vale a pena é a palavra. É por ela que você tem que andar. É ela que tem que ser lâmpada para os seus pés. É ela que tem que ser luz para os seus caminhos. Então é por ela que você tem que andar. Perceba que um eletrodoméstico, quando você compra, ele tem um manual. Ele poderia vir sem, mas acredito que muitos iriam se bater dias e dias, e quem sabe não iria nem conseguir acessar ele, conseguir montar ele de maneira correta, de maneira certa. Então tudo precisa de um manual, tudo precisa de uma forma. E nessa noite você está ouvindo o manual da sua vida. Aleluia. Nessa noite está sendo falado o manual da sua vida. A palavra de Deus é o manual do ser humano. Aleluia. A palavra de Deus é que vai lhe ensinar a maneira que você deve andar, a maneira que você deve se conduzir, que você deve seguir. Ela vai dizer quando você deve fazer e quando também não deve. Ela vai dizer se você deve ir ou se também não. Então é por ela que você tem que ir. É por ela que você tem que seguir. Porque essa é a verdade. Glória a Deus. E sem contar que essa verdade é a verdade que nos liberta e a verdade também que nos leva para o céu. Então você quer mais do que isso? Quer mais do que esse privilégio? Uma verdade que liberta, uma verdade que cura, uma verdade que salva, uma verdade que leva para o céu. É coisa linda, meu irmão. É bom demais conhecermos as Escrituras.
Não temos que ficar preso naquilo que foi nos ensinados pelos nossos avós, aquelas verdades dos nossos pais. Temos que avaliar se aquela verdade que foi dita por eles é a verdade que foi dita por Deus. Porque muitas das vezes o ser humano é muito cheio de heresias. Os seres humanos às vezes criam coisas deles e diz que é Deus. Cria coisas deles e diz que foi uma entidade, ou sei lá o que foi, e que aquilo é real. Mas eu que aprendi que o que é real é o que é aqui. Porque a palavra vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O irmão falou aqui de promessa. Se ele prometeu, ele vai realizar. Se ele falou que vai abençoar, ele vai abençoar. Se ele falou que vai curar, ele vai curar. Se ele falou que vai transformar a sua família, a sua casa, a sua parentela, os seus vizinhos, o seu lugar, o seu estado, o seu país, ele vai fazer. Pode demorar o tempo que for, mas ele vai fazer. Ele vai agir. Mas para que isso aconteça, precisamos estar sempre atentos, não fugindo com os nossos pensamentos. Precisamos purificar a nossa mente. E purificamos orando. Purificamos fazendo isso que vocês fizeram nessa noite. Deus está muito contente. Deus está muito feliz porque vocês saíram dos seus lares. Vocês não olharam para os problemas. Vocês não olharam para as dificuldades. Vocês não olharam para o cenário. Vocês não olharam para nada. Vocês olharam somente para Deus. E é por isso que Deus está contente com cada um de nós. É por isso que Deus está sendo glorificado em Lagoa das Moças, está sendo glorificado em Bela Vista, está sendo glorificado na terra. Porque tem pessoas como eu, como vocês, que está na presença, que está exaltando, que está glorificando o santo nome do Senhor. E eu queria aqui também comentar o terceiro tópico. Possuir a mente de Cristo deve ser o nosso alvo de vida. Precisamos ter uma mente de Cristo. Precisamos agir de maneira que Cristo agia. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Todas as vezes que você for fazer algo, primeiro pense o que Jesus faria no seu lugar. Porque quando a gente tem esse pensamento, Jesus faria isso que eu quero fazer agora? Será se o meu Cristo que morreu por mim está de acordo com o que eu quero fazer? É isso que nos conserva na presença. É isso que vai nos fazer chegar até o final, guardar a nossa fé, como disse Paulo, Aleluia. e conquistar a nossa coroa. A coroa para mim, a coroa para vocês, meus irmãos. Deus tem preparado coisas boas para nós, coisas boas aqui e coisas melhores ainda lá. Aleluia. Mas hoje as pessoas estão vivendo mais tipo que se fosse morar sempre aqui. Mas a gente tem que entender que a nossa morada não é aqui. É como eu já falei algumas vezes. Aqui é só um ensaio. Aqui é um tempo. Aqui é onde a gente cumpre o nosso chamado. Aleluia. Cada um de vocês que estão aqui foram chamados. Aleluia. Cada um de vocês que estão aqui são pessoas que foram feitas para desempenhar o propósito de Deus. Aleluia. Aqui eu vejo resgatadores de almas. Aleluia. Aqui eu vejo pessoas que darão exemplos a essa sociedade a conhecer um Cristo verdadeiro que salva, que cura e liberta. Aqui eu vejo santos homens de Deus e santas mulheres de Deus, como foi falado na pregação anterior. Aqui tem homens e mulheres cheios do Espírito. Então é isso.
Precisamos cultivar sempre essa mente de Cristo. Glória a Deus. Porque Cristo, ele foi exemplo em tudo. A Bíblia vai dizer que Cristo foi exemplo em tudo. Aleluia. Cristo, nos seus últimos momentos aqui na terra, estando propício a falhar, estando propício a errar, ele poderia muito bem não querer salvar a humanidade, desistir. Mas no momento mais difícil da sua dor, ele decidiu não viver a vontade dele, mas a do Pai que o enviava. É por isso que estamos aqui. Estamos aqui porque Cristo, ele não viveu a própria vontade. Ele poderia falar: eu não vou salvar ninguém, está doendo demais, fui apedrejado sem fazer nada, fui caluniado sem fazer nada, sofri na pele sem fazer nada, então não vou salvar ninguém. Mas o amor por Deus, pelo Pai, foi tão grande que ele decidiu salvar mim e salvar você. Ele não desistiu da humanidade. E é por isso que hoje estamos aqui. É por isso que hoje louvamos. É por isso que eu perguntei que quem tem fôlego louve ao Senhor. Eu louvo ao Senhor porque Ele é bom, porque a misericórdia dEle dura para sempre, a bondade dEle dura para sempre. E é por essa bondade que eu estou aqui hoje. É por essa bondade que hoje eu posso anunciar as boas novas de Cristo. Aleluia. Porque Cristo, Ele tem o poder de nos libertar, Ele tem o poder de nos salvar. Mas precisamos tomar cuidado com as informações que chegam à nossa mente. Precisamos, irmãos. Nessa terra, a grande maioria das pessoas não quer nem ver você nem a mim bem. A maioria das pessoas vai falar: vem para aqui, aqui é bom. Hoje existe uma coisa, isso não é pecado não, Deus só quer o coração. Faz isso, faz aquilo. Ou é religioso. Aquele lá que está me falando isso, ele é religioso. Deus não quer saber disso não. E por conta disso, quando a gente não blinda a nossa mente na oração, na palavra, na busca contínua, a gente é influenciado pelo mal. A gente acaba indo em direção àquilo que nos apresentam. O sistema o tempo todo, como já falei, quer ver você aqui. O sistema o tempo todo, a grande parte das pessoas não quer que você seja salvo. Elas não querem estar sozinhas, querem que você esteja também. Só que nós cristãos temos que tomar cuidado nisso, porque hoje nós somos libertos. Hoje nós temos uma mente sã. Mente sã, corpo são. O nosso corpo, ele reflete o que a nossa mente proporciona. Glória a Deus. Voltando a repetir, o pensamento, ele vai gerar um sentimento. O sentimento, ele vai gerar uma ação. E a ação, ela vai gerar um resultado. Hoje, vocês pensaram: eu vou na igreja, eu vou adorar. E quando vocês pensaram: eu vou na igreja, gerou um sentimento: chegando lá eu vou adorar, eu vou apresentar a minha família, eu vou agradecer. E quando vocês sentiram: eu vou louvar a Deus porque Ele me deixou viver, Ele me deixou de pé mais um dia, eu sou grata a Ele porque eu comi, eu bebi, eu vesti, eu andei, eu tenho minha saúde, eu tenho a minha família. Gerou esse sentimento em você. E a partir desse sentimento, gerou a ação. A ação que lhe impulsionou vir até aqui. Ouvir essa palavra. E essa ação gerou um resultado. E que resultado é esse, Helenilton? O resultado da prosperidade da sua alma.
Quando você veio para aqui, Deus não deixou mais que o inimigo jogasse setas que poderia lhe tirar da presença, ou setas que viessem lhe atribular. Aqui você recebeu a blindagem de Deus, e hoje você não é mais o mesmo, porque você já entendeu, você já viu que é preciso blindar sua mente para as informações. É preciso haver uma alta avaliação para entender aquilo que edifica e aquilo que não. E eu falei aqui, não sei que todos lembram, que aquilo que não edifica não vai entrar na sua mente, porque chegou a blindagem do céu. A sua mente somente vai entrar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. E aquilo que é agradável e é perfeito é a palavra de Deus. É somente isso que vai entrar na sua mente e no seu coração. O inimigo não vai conseguir roubar a sua coroa, roubar a sua vitória. Ele não vai conseguir mais, porque você veio até aqui. E é isso que Deus quer. Glória a Deus. Deus quer que a gente persevere. Aleluia. Jesus, ele não prometeu facilidade para ninguém. Ele disse que a gente vai ser vitorioso. A gente, em Cristo, somos mais do que vencedores. Somos vencedores. Glória a Deus. Só que ele disse também que no mundo teríamos aflições. Mas precisamos ter bom ânimo. Ele venceu o mundo. Aleluia. E nós também venceremos. Oh, glória. Oh, glória. Então é isso que a gente precisa fazer cada dia. Perseverar. Cultivar essa mente de Cristo. Meu Deus, vem comigo. Meu Deus, me ajuda nisso aqui. Isso aqui é da tua vontade. Eu devo fazer como? Eu faço assim, eu faço assim. Meu Deus, as pessoas que eu me relaciono, eu estou me relacionando com elas de maneira correta? Será se eu estou influenciando ou sendo influenciado? Será se eu estou passando esse brilho do Espírito para ela, ou estou absorvendo o mal que às vezes tenta me derrubar? Vocês devemos entender que somos a luz do mundo. Aleluia, Deus. Aqui eu estou vendo as luzes do mundo e o sal da terra. É nós que estamos aqui. É esse povo zeloso e de boas obras que faz a diferença e que irão fazer a diferença na terra. Aleluia. Então nessa noite eu sou muito grato a Deus. Glória a Deus. Muito grato a Deus pelas oportunidades. Muito grato a Deus porque Ele nos surpreende, Ele nos honra, Ele é bom, a vontade dEle é perfeita e agradável. E por isso eu louvo. Por isso eu louvo ao Senhor, porque todos que têm fôlego louve ao Senhor. E hoje eu louvo ao Senhor porque Ele é bom, porque a bondade dEle dura para sempre. E por essa bondade eu estou aqui. Então, meus irmãos, que venhamos cultivar nossa mente limpa, que venhamos cultivar nossa mente pura, blindando ela com a oração, blindando ela com a palavra, blindando ela com a busca contínua de Deus, congregando, ouvindo, sendo instruído pela palavra de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Deus não peca, Deus não se tenta e nem tenta ninguém. E quando somos tentados pelas nossas concupiscências, pelos nossos próprios desejos, pelos nossos próprios pecados. E a Bíblia vai dizer que quando esse pecado ele é consumado, ele gera a morte. Então o que eu quero nessa noite é dizer que vale a pena servir a Deus. Vale a pena buscarmos purificar a nossa mente para as imundícias que esse mundo nos apresenta, para essas falsas influências, para essas falsas opiniões, porque a verdadeira opinião é a palavra. Se ela dizer vá, vá. Mas também se ela dizer não vá, não adianta. Não vá não, meu irmão. Siga por aqui, é pela palavra. Aleluia. É pela palavra. E assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Sou grato a Deus, sou grato ao pastor mais uma vez, sou grato pelos obreiros.
que atende essa comunidade, que deram o privilégio